Olá, público simpático do programa Vida e Saúde e do quadro 60 e quantos. Eu estou muito feliz pela oportunidade de falar com vocês, da gente trocar alguns conhecimentos a respeito da importância da alimentação saudável no envelhecimento. Na verdade, a alimentação ela é importante em todas as fases da vida, na infância, na juventude. Mas quando nós envelhecemos, a gente tem algumas características que precisam ser valorizadas para que a gente tenha uma dieta saudável, para que a gente dê condições para o nosso corpo responder às agressões do meio ambiente e nos tornar mais resistentes, mais fortes e termos uma qualidade de vida melhor. Mas quando nós envelhecemos, a gente tem algumas características que precisam ser valorizadas para que a gente tenha uma dieta saudável, para que a gente dê condições para o nosso corpo responder às agressões do meio ambiente e nos tornar mais resistentes, mais fortes e termos uma qualidade de vida melhor. Bom, então, que alterações são essas que acontecem no envelhecimento que podem alterar o quadro alimentar das pessoas? Quando nós envelhecemos, nós temos uma redução da massa de músculos e o nosso metabolismo está diminuído. Então, se nós continuarmos comendo o mesmo volume de alimentos que nós comíamos quando tinha 30 anos, é claro que vai haver um depósito de energia em forma de gordura. Então, nós precisamos dar uma equilibrada na alimentação em função dessa redução do metabolismo basal. Por que o metabolismo reduziu? Porque o idoso perde massa magra. Então, existem alguns estudos que mostram que o homem, entre os 20 anos e os 70 anos, ele perde uma média de 11 quilos de massa magra. E as mulheres, nesse mesmo período, entre 20 e 70 anos, perdem 4 quilos de músculos. Como são os músculos que queimam a energia, o metabolismo estará reduzido. Tá? Então, esse é a primeira modificação. A outra modificação, assim, começando pelo início do aparelho digestório, que é a boca. Na boca, há uma redução no número de papilas gustativas, em até 50% quando comparados às pessoas mais jovens. Então, essa redução de papilas gustativas vão interferir no sabor dos alimentos, no prazer de comer e achar que tudo está gostoso. Uma outra alteração é no esôfago. O esôfago pode estar mais flácido e essa flacidez do esôfago faz com que alguns idosos engasguem com alguns alimentos mais duros, às vezes com frutas, com verduras de pedaços grandes. Então, nós temos que adaptar essa alimentação, cortando em pedaços menorzinhos, pequenininhos, ou até em situações extremas do idoso já bem mais idoso, acamado, de fazer esse alimento em forma de purê, liquidificar, para facilitar essa deglutição, ok? Bem, aí a gente tem uma outra, né? Passou do estômago, passou do esôfago, chegou no estômago, o estômago também tem alguns probleminhas, a diminuição da produção de ácido clorídrico. E com a redução da produção de ácido clorídrico, existe também um retardo na digestão das proteínas, o esvaziamento gástrico é mais lento. Então, todas essas situações precisam ser consideradas, porque existem alguns idosos que vão comer uma porção pequena e vão dizer, estou satisfeito, não quero mais. Então, não adianta forçar muito. Então, a gente vai ter que ir aos poucos e conhecendo a rotina desse paciente e fazendo as adaptações. Tá? A nível de pâncreas, rins, nós também temos algumas alterações. O pâncreas reduz a produção de algumas enzimas importantes e a produção também de insulina é reduzida. Isso pode levar a uma resistência à insulina e aqueles diabetes senil. Então, alguns idosos às vezes apresentam quadros de diabetes e aí o filho vai dizer, não, mas a minha mãe, o meu pai nunca teve diabetes, não pode ser. Realmente foi uma progressão relacionada ao envelhecimento. O que fazer? Reduzir alimentos de açúcares simples. Às vezes, simplesmente tirando o açúcar, os sucos adoçados com açúcar e os refrigerantes, tira esses agradinhos, já vai melhorar a questão do quadro de diabetes, né? Depois a gente vai ter também alterações na parede do intestino, no tônus muscular e podem acontecer algumas coisinhas. Por exemplo,
A parede abdominal, ela pode estar enfraquecida. E aí, quando falta tônus muscular aqui na parede do intestino, pode acontecer obstipação intestinal. A pessoa tem o trânsito intestinal lento, dificuldade para ir ao banheiro. Então, é importante, sempre que possível, manter esse idoso ativo de alguma forma, numa hidroginástica, numa caminhada, para que ele mantenha essa condição funcional de músculos em condição. A outra questão do intestino preso pode estar relacionado a pouca água, né? A pessoa está ingerindo pouca água, ou ele está ingerindo uma dieta com pouca fibra, ou está fazendo uso constante de laxantes e o intestino vai se acostumando a funcionar só à base desse estímulo de laxantes. Então são coisas que a gente precisa observar e tomar algumas providências para que a dieta se encarregue de melhorar esse quadro e a pessoa fique mais contente ao se alimentar, fique mais feliz e tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. A gente tem ainda uma porção de informações interessantes para trocar com vocês e a gente se encontra semana que vem. Eu conto com você, quero te encontrar aí.